Chegou agora, rola a iniciativa. Todo mundo gosta de jogar o mago com bola de fogo e tal, mas todo mundo se preocupa na hora do combate. Se eu disser que tem uma subclasse que é o mago bélico, é aquele de combate, o mago de guerra, podemos dizer, que pode funcionar muito bem em D&D aí, tanto de defesa quanto de ataque. Bom, o mago é conhecido por normalmente ter um grande poder destrutivo, mas ele não é muito favorecido em pontos de vida e num combate franco e direto, pode ser que ele não dure muito tempo quando ele está sendo atacado. Mas alguns magos se especializaram no campo de batalha e eles focam bastante na sua tradição arcana, que é a subclasse no D&D. A tradição arcana é de magia bélica e esses magos procuram se especializar em duas escolas, evocação e abjuração. Por que essas duas escolas? Porque uma é de ataque e a outra é de defesa. E ele vai manipular essas energias mágicas para ganhar poderes. Eu já fiz aí 2 shorts rapidinho explicando essas escolas, então dá uma conferida aí. Vou deixar no final um deles para você ver, para você poder conferir um resuminho rápido sobre essas escolas. Se não, vai lá na playlist de shorts que você acha todas as escolas que a gente vem falando. E rapidinho, a gente tem aí um Grimório de Mago, tá bom? Com magias de ataque aí, várias de evocação, que é o Grimório de Christ, tá bom? Vou deixar o link aqui para você adquirir seu PDF na nossa lojinha do Cafofo. Então, vai lá, corre, confere. E tem umas magias muito legais. A gente fez 10 magias aí inéditas compatíveis com D&D quinta edição. Então, se você está pensando no Mago Bélico, esse Grimório pode completar aí a sua coleção. Bom, e qual é o perfil aí do Mago Bélico? Normalmente ele procura tomar conta do campo de batalha, tanto taticamente quanto procurar resolver a parada o mais rápido possível. Então ele tem aí algumas proteções extras, mas ele também pode ser focado em ataque. Muitos que são especialistas em determinadas escolas, principalmente os evocadores, podem tirar um pouco de sarro aí que eles preferem muito mais dar dano do que se defender. E aí eles têm aí uma rivalidade, por assim dizer, entre eles. E aí a resposta dos magos bélicos é que não adianta nada você poder soltar uma bola de fogo muito potente se você não estiver vivo para fazer isso. O ponto deles é interessante. Eu acho que você ter um equilíbrio entre defesa e ataque é importante para o mago, porque assim, um ataque direto, vamos dizer que os pontos de vida aí caem rapidamente do mago. Mas não se engane, essa rivalidade aí é mais aí uma coisa amistosa, por assim dizer. É meio estranho, né, falar rivalidade com amistoso, mas seria uma coisa de parceria, um provocar o outro. Porque num campo de combate o mago bélico coopera muito com os evocadores e também coopera com os abjuradores dentro do campo, porque no fim das contas ele é um pouquinho dos dois. Então ele vai procurar taticamente ver o que é melhor de cada uma dessas duas tradições e ele mesmo consegue fazer o equilíbrio da balança entre defesa e ataque. E os poderes dele refletem isso. E eu vou explicar cada um dos poderes para você entender um pouquinho melhor como que eles vão funcionar. Já no segundo círculo você vai ganhar uma capacidade defensiva aí que vai te ajudar, que chama Deflexão Arcana. E o que é isso? Você aprendeu a manipular as energias mágicas e ela meio que ficam em torno de você, ou você consegue invocar rapidamente. Aí vai um pouquinho da interpretação de cada um. Basicamente, o que é isso? Quando você for atacado e acertar em você, ou você precisar fazer um teste de salvaguarda e você falhar, você pode acionar com uma ação livre a Deflexão Arcana. E o que ela faz? Se for um ataque, ela vai aumentar em mais 2 a sua classe de armadura e possivelmente pode ter um erro do seu adversário. Se for um teste de salvaguarda, que eu acho até um pouquinho mais interessante, você ganha um bônus de mais 4, permitindo de repente você passar no teste. Só que existe uma penalização por você acionar esse poder. Você se protege, mas você não pode usar nenhuma outra magia que não seja truque até o final do seu próximo turno. Ou seja, no turno do seu adversário, se você aciona esse poder, quando chegar o seu turno, você não pode soltar nenhuma magia de primeiro círculo ou maior, apenas truques. Mas veja que se você tiver aqueles truques de ataque, não vai ser um grande problema. Afinal, eles vão subindo e dando dano a maior conforme o nível que você está. No segundo círculo, você ainda ganha inteligência tática também. Então, o que ela faz? Ela faz com que você, por conseguir analisar o campo de batalha, poder ver qual é a melhor tática, poder fazer uma análise de tudo que você precisa fazer ali para ter alguma vantagem, ele vai refletir isso na sua iniciativa.
E aí você vai somar também o seu bônus de inteligência na iniciativa, além do destreza, tá? Não é um ou outro, é os dois. Se você tiver algum outro poder que também aumente sua iniciativa, vai se somar junto aí. Então pode ser que você seja o primeiro aí, tendo um bom valor, porque normalmente é interessante a gente ter uma destreza alta no mago, pois ele também não pode usar muitas armaduras aí, então a defesa também muitas vezes fica prejudicada. Então quanto maior a destreza, melhor vai funcionar também a deflexão arcana aí, dando um bônus de 2 aí para sua classe de armadura. Não adianta nada ter classe de armadura 11 e ganhar mais 2, vai subir para 13 e não vai mudar muita coisa aí para atingirem você. Agora a gente tem um poder bem interessante, tá? No 6º nível. Mas eu quero que você deixe aqui nos comentários para mim o que você tá achando dessa subclasse, dessa tradição arcana. Ela é legal, funciona bem? Você já usou ela, não usou? Então coloca aqui para mim nos comentários. Esse poder é o pico de poder. Então você tem um aumento de poder e isso ocorre no 6º nível, você vai receber esse poder. E o que é esse pico de poder, Ale? Você vai poder acumular picos de poderes até o seu bônus de inteligência. Então, se você tiver mais 3, você pode ter até 3 picos de poder. E o que ele faz? Você pode gastar um deles quando você usar uma magia de ataque de mago. E quando você causar dano, você vai somar metade do seu nível ao dano. No 6º nível é mais 3 de dano. Mas no 20º nível é mais 10. Eu achei esse poder legal, assim, mas poderia somar um pouquinho mais, né? Poderia somar o seu nível, talvez, aí de dano. Afinal, 6º nível, você ganhar mais 3 de dano, pensando bem, né? O poder é legal, mas poderia ter sido mais bem desenvolvido. E como você recupera esses picos de poder? Após um descanso longo, você recupera um pico de poder. Ou seja, se você tinha 3 e gastou os 3, no próximo descanso longo, você vai recuperar apenas um. Se você tem um descanso curto e você não tinha nenhum pico de poder, você recupera um também. E um outro muito interessante é quando você usar dissipar magia ou contra mágica e você for bem sucedido, você também recupera um pico de poder como se você absorvesse a energia mágica da magia do seu adversário. Eu achei sim que fica uma característica interessante. Como eu falei, o único defeitinho dela, na minha opinião, tá bom? E aí vocês colocam no comentário se vocês concordam comigo ou se eu tô tornando muito forte. Deveria ser o valor do nível, não metade dele, né? Magia durável. No 10º nível você recebe esse poder e quando você tiver com uma magia que dependa de concentração, as suas energias mágicas vão proteger você, te dando um bônus de mais 2 na classe de armadura e de mais 2 também na salvaguarda. Elas são acumulativas com deflexão arcana, tá bom? Então, se você precisar acionar isso, você consegue usar os dois. Ele já fica acionado quando você tem uma magia de concentração. A deflexão arcana permite que você possa acionar isso. E o último poder dessa tradição arcana é no 14º nível, que você ganha capa defletora. A sua deflexão arcana se torna ofensiva também, além dos seus bônus defensivos, tá bom? Então você pode, quando ela for acionada, você pode escolher até 3 criaturas que estejam a até 18 metros de você para receber um dano de magia pura, energético. Então você vai dar um dano de metade do seu nível, no caso aí 7 de dano em 3 criaturas. Novamente, o poder eu achei muito legal a ideia, mas eu faria vezes o nível. Afinal, você vai estar enfrentando inimigos fortes aí, né, no 14º nível. Para dar 7 de dano, talvez não faça muita diferença. Apesar que 14, mas fora do seu turno você ter esse dano extra, eu acho legal. Você podendo, às vezes, até derrubar um ou outro inimigo que já está enfraquecido no turno do próprio adversário. Então, quando você aciona deflexão arcana, você também pode fornecer dano aí a inimigos que estejam rodeando você até 18 metros de distância. O que eu achei dessa subclasse? Eu gostei dela, eu achei interessante, mas como eu falei, eu modificaria apenas isso. Colocaria ela como dando dano conforme o seu nível. Afinal, você vai subindo de nível, os inimigos vão ficando fortes, tendo bastante ponto de vida, e você dá mais 3, 4, 5, 7 de dano, por exemplo, num 14º nível. Talvez não faça muita diferença. Mas coloca aqui nos comentários se você concorda comigo ou se você discorda. Não, acho que tem que ser metade, senão vai ficar muito forte. Ou se acha não, tem que ser inteiro mesmo, ficou meio fraco. Mas de outras maneiras, todos os poderes dele eu achei que reflete bem a ideia de um mago que seja voltado para a guerra. Ele tem aí seus pontos positivos de defesa e também seus pontos positivos para ataque.
Bom, pessoal, vou aqui aproveitar um espacinho para falar novamente do Grimório de Craste aí. Então a gente está trazendo aqui nesse mês de outubro o Grimório, a gente está planejando aí novidades, tem uma novidade vindo por aí, muito em breve vai estar aparecendo aqui no canal. Mas a gente vem trazendo aí o Grimório de Craste, que tem aí 10 magias, muitas de ataque, todas criadas aqui por nós. Fizeram parte de personagem. Eu tive um personagem que chamava Craste, ele criou essas magias, isso aí lá na época do AD&D, tá bom? Então muitas magias aí bacanas. A gente fez o livro aí com desenhos das magias, procuramos ilustrar. Ele tem um aspecto aí de um Grimório antigo, com páginas envelhecidas. Para quem quiser imprimir aí, a gente imprimiu um modelinho aí e ficou bem legal. Ele tem a capa aí de como se fossem aqueles livros antigos achados numa biblioteca. Então foi com muito carinho que a gente fez. A gente tem a versão aí que tem compatível com D&D 5ª edição e a versão compatível com Tormenta 20. E temos a versão também que é compatível com os dois sistemas. Então ela tem um total de 42 páginas, se eu não me engano, onde a gente tem as magias adaptadas tanto para D&D 5ª edição quanto para Tormenta 20. Então quem quiser dar um apoio aí para o canal, você entra lá no site, tem o link aqui embaixo, vai direto para a página, você compra esse livro e ele já chega imediatamente no seu e-mail, você já podendo aproveitar aí e mandar imprimir aonde você achar mais legal ou usar ele virtualmente. Então veja de dar um apoio aí para nós, para a gente poder melhorar aqui a nossa estrutura do canal e cada vez poder fazer mais coisa para você. A gente tem muita ideia, tá faltando a gente conseguir pôr em execução tudo isso. Bom, e se você ainda não é inscrito no canal, pelo menos dá força se inscrevendo aqui, né? Se inscreve no canal e vem fazer parte junto com a gente, beleza? Então, espero que tenham gostado. Até a próxima e que rolem os dados!